De ouvir louvores abençoados, com pequenas reflexões que acredito que te conduziram para mais perto de Deus. O nome do programa é Voltando a Viver. O intuito é que todas as tardes do domingo, juntamente com a presença e o poder maciço do Espírito Santo, possamos te conduzir à presença dele e você possa voltar a viver. Pois nós não sabemos como é que você se encontra. Nós não sabemos como é que está o teu coração, nós não sabemos como tem sido o teu dia a dia nesses primeiros 5 meses do ano. Estamos praticamente na metade do ano e talvez você já esteja fazendo uma análise na sua vida e pensando: até agora nada mudou. Até agora as coisas estão iguais. Eu oro e não sinto nada, eu busco e não encontro, eu bato e não vejo a porta se abrir. E tudo isso nós sabemos que é por conta das nossas falhas, dos nossos pecados. Nós sabemos que o homem naturalmente se queixa do quê? Dos seus pecados. Nós se queixamos de coisas que são fruto dos nossos pecados, nossas falhas, nossa falta de fé, nossa incredulidade, nossa falta de vontade de querer estar mais perto do Senhor, porque a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Certo que aquele texto fala no sentido de roupas e vestimentas, mas nós bem sabemos que pode ser aplicadas em outras coisas do dia a dia, porque se você está perto do Mestre, não que você estando perto de Deus, todos os seus problemas irão ser solucionados. Você perto de Deus, você vai ter clareza para resolver problemas. A Bíblia diz em Tiago que aquele que pede sabedoria de Deus vai receber, porque ele dá deliberadamente. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas o intuito de te trazer aqui para ouvir esta palavra é que você entenda a necessidade universal de que precisa de Jesus. Todo o mundo, todas as pessoas na face da terra precisam de Jesus. Acabamos de ouvir um louvor cantado por Elian Oliveira falando sobre livramento de Deus. O livramento. E Deus nos concedeu o maior livramento na cruz do Calvário. Nós andávamos desgarrados como ovelhas levadas ao matadouro. Ovelhas perdidas sem pastores, onde as feras simplesmente vinham e devoravam. Mas o Senhor, através do seu sacrifício, ele nos resgatou, ele nos aninhou, nos juntou ali no seu aprisco e agora estamos sob o cuidado e proteção de Deus. Mas é necessário entender a tua condição para viver depois sobre o cuidado e proteção de Deus. Em Romanos capítulo 9, abre por favor a tua Bíblia se você puder. Você que não tem um exemplar bíblico neste exato momento, deixa a tua Bíblia ou anota aí por favor as referências para que você possa estar acompanhando tudo e lendo em casa, lendo assim que você puder ter acesso à Bíblia. Você que neste exato momento tem a Bíblia, abra em nome de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos ler alguns versículos, vou tentar ser o mais breve, mais rápido possível, para que juntos possamos acompanhar e aprender mais de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 9 diz: pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo
do pecado. Ele aqui estava generalizando que os judeus, nação escolhida por Deus, estava debaixo do pecado, e também gregos, gentios, pessoas que não eram escolhidas por Deus naquele momento ou outrora, estavam também debaixo do pecado, ou seja, toda a humanidade, todos os homens, depois da queda, estão debaixo do pecado. Nós precisamos reconhecer a nossa condição atual de pecador. Veja o verso 10 que diz: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há nenhum sequer. Nós deveras vezes dizemos: eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Então a gente diz que vai para o céu por conta disso. Ou alguns até dizem: olha, você quase vai para o céu, porque você não faz essas coisas, mas também não serve a Deus como deveria. Precisamos ver um outro versículo que vai nos ajudar a compreender melhor esta linha de raciocínio. Veja, Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Estávamos próximos à glória de Deus, estávamos próximos a Deus no Éden ali, na representação de Adão e Eva. E eles, escolhendo pecar, consequentemente todos os seus descendentes, todos os seres humanos foram afastados, destituídos, a glória foi retirada. E agora, afastados da glória de Deus, como é que nós podemos hoje encontrar-se com Deus? O versículo 23 expressa com todas as palavras: todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Mas você precisa ver também Romanos 3:20, que vai dizer: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, ou seja, pela força do nosso braço, pelo desejo de cumprir todas as leis que foi concedida ao homem, porque Deus, após o pecado do homem, ele foi atrás de Adão e Eva, procurou eles, e a Bíblia diz que eles estavam escondidos, pois tiveram uma concepção que agora estavam nus. Eles tinham pecado, e após o pecado, consequentemente, vem a vergonha, vem o desejo de esconder, o desejo de omitir aquilo, o ato que foi feito, e eles estavam escondidos, e o Senhor procura eles no Éden. Procurando, nós vamos entender rapidamente que após o teu pecado, após a tua falha, o Senhor, ele ainda tem o desejo de se comunicar com você, o desejo de se relacionar com você, o desejo de proximidade com você. O Senhor Jesus, após o teu pecado, ele não te escanteia. O Senhor Jesus, após o teu pecado, ele não te abandona. Ele vai procurar fazer o possível para trazer você para perto, assim como Deus fez no Éden. Em meio à vergonha, Deus os procurou, instaurou ali a possibilidade deles se achegarem a Deus através do sacrifício do Cordeiro. Eles poderiam estar com seus pecados perdoados de forma parcial e poderiam também desfrutar de forma momentânea da presença de Deus. Mas nós vamos acompanhar em Romanos capítulo 6, versículo 23. Ou seja, Deus tinha mostrado ao homem que haveria uma condição dele se aproximar através do sacrifício do Cordeiro. Depois, as possibilidades dele cumprir as leis, ele estaria também próximo ao Senhor. Mas seria agora 613 leis que o homem não conseguiu cumprir. Todos eles, infelizmente, não conseguiam cumprir. Eram muitos parâmetros para que eles adentrassem no templo, desde o sumo sacerdote até aquele que apresentaria o sacrifício, aquele que iria levar o seu cordeiro ao Senhor. Então eles não conseguiam cumprir, e nós vemos em Romanos capítulo 6, versículo 23,
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nos mostra que o castigo ou salário para o pecado é a morte. Então, consequentemente, os homens, após levarem o seu sacrifício do cordeiro, terem seus pecados perdoados de forma momentânea, estavam ali logo em seguida sendo acusados pelo inimigo de nossas almas, com certeza diante de Deus, dizendo: olha aí, ele pecou e ele não é digno do teu perdão, ele merece a morte. E também, após não conseguirem cumprir as leis, após não conseguirem cumprir os mandamentos, eles com certeza também eram acusados por Satanás, que levava diante de Deus toda a acusação. Lembrando que Satanás nada pode fazer sem a autorização de Deus. Diz um dos nossos... como é que eu posso dizer? Escritores, diz um escritor antigo, se eu não me engano, Martinho Lutero vai dizer que Satanás nada mais é que um cão feroz, amarrado, preso, com as correntes na mão de Deus. Deus tem ele na palma das mãos e ele só vai atacar a quem Deus permitir. E eu quero te dizer, meu irmão, que se você está de pé agora, é por conta daquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pois Romanos 3 e o 24 vai nos dizer o seguinte. Romanos 3 e 24, acompanha aí comigo se você puder, para que você possa também memorizar e entender aquilo que eu estou te falando. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, pela redenção que existe em Cristo Jesus. Somos justificados somente pela graça e redenção de Jesus Cristo. Somente em Cristo Jesus somos justificados. E o que é ser justificado? É ser achado culpado e está apto, pronto a ser condenado pelo seu erro, pela sua culpa, e alguém vir e tomar o teu pecado, e tomar a tua culpa, e tomar a tua condenação. Ou seja, quem fez isso? Jesus. Jesus fez isso por você. Jesus na cruz do Calvário olhou para você e ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz hoje. Estava sobre Jesus. Foi reputado como ovelha, ferido por Deus. E o versículo 10 de Isaías 53 vai dizer que agradou moê-lo, porque graças àquele sacrifício muitos foram alcançados. Nesta tarde eu quero te dizer que não é por mérito seu, não é por meu mérito que vamos encontrar a salvação. É por Cristo Jesus nosso Senhor, aquele que nos redime, aquele que nos justifica, aquele que nos alcança. E nesta tarde você tem a oportunidade de se achegar a Cristo. Mediante o sacrifício dele na cruz do Calvário, você pode dizer: Jesus, eu ouvi o teu chamado, eu entendi que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu sou miserável, pobre, cego e nu, e sem ti eu nada posso fazer. Eu entendi, ó Pai, que o Senhor, me vendo ainda pecador, me vendo condenado, o Senhor se entregou. O Senhor se entregou, morreu por mim. Então nesta tarde você tem a oportunidade de dizer: eu quero este Jesus, a oportunidade de se arrepender dos teus pecados e dizer: Jesus, me justifica. Jesus, me perdoa. Jesus, eu me arrependo. E se porventura você se achava morto, longe de Deus, nesta tarde é o momento de voltar a viver. Neste exato momento, eu quero profetizar: ainda existe vida aí. Ainda existe vida em você, e Jesus tem visto, e hoje ele estende a mão dizendo: vem para Jesus, volta para o teu caminho, volta para o caminho certo, para o caminho do Evangelho, volta à presença de Deus. Este é o momento de dizer: eu quero este Jesus. Somente quem deseja voltar para Jesus, liga no número 30 96
10:39. Quero ver você dizer: eu quero este Jesus. Escuta esta canção e entrega a tua vida ao Senhor.